de Deus, te rogando, Senhor, nesta hora, nos abençoar nas propostas divinas, por nós abraçadas nessa existência, buscando nos aproximar de Ti, Mestre Jesus, encontrando-nos alquebrados, doentes, enfim, enfermos, corpo e alma, sabedores que vós é o remédio indispensável para que possa em nossas feridas serem curadas. Não abrimos mão, Senhor, da vossa presença e de vossos conselhos. Por isso nos abençoe da força e coragem para que continuemos nessa luta dos todos os dias, para que lá na frente possamos vencer a nossa própria intimidade. Rogamos pela noite de hoje, pela nossa doutrinária, e especialmente por nosso irmão Lázaro Ferreira, que será, Senhor, o vosso aporte, para que possa nos livrar acerca da mediunidade santificada, da qual vós nos ensinaram. Que a tua mensagem possa calar fundo em nossos corações, para que possamos nos alimentar e vivenciar a nossa vida. Em teu nome, Senhor, ligado aos benfeitores e respeitados desta casa que nos serve, que daremos por iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Assim vamos passar a palavra ao nosso irmão Lázaro. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que essa mesma paz seja constante em nossas vidas. Falar sobre a mediunidade, que bom saber que vocês estão estudando esse livro. E para quem principalmente participa da reunião mediúnica, tem que ser livro de cabeceira, né? Uma folhinha, uma página por noite, pelo menos, ler, meditar, reflexionar sobre e estudando, sempre, cada vez mais estudando, né? É um livro muito importante dentro da doutrina espírita e ele é a base da doutrina, porque sem os trabalhos mediúnicos não seria possível o trabalho de experimentação, de estudo, de pesquisa de Allan Kardec. Então ele utilizou diversos médiuns em Paris, na Europa, por volta do mundo todo, né? E trabalhando essa pesquisa e esse estudo, ele conseguiu montar essa doutrina bendita que nós estudamos, que nós divulgamos e exemplificamos. Nós estávamos conversando também. Então, mediunidade e evolução, instrumento do nosso corpo para que o espírito possa evoluir. Essa é a mediunidade. Faz com que, sendo bem utilizada, bem compreendida, bem direcionada e educada, faz com que o indivíduo evolua e auxilie outros na sua caminhada. Essa é a grande obra que
Deus coloca na mão dos espíritos aqui encarnados que têm a mediunidade. Mas olha, mas eles são especiais? Não. Aquele que é médium traz uma carga maior de débitos, tá? De quem não tem a mediunidade ostensiva. Porque haja vista que Kardec falou, né? Todos nós somos mais ou menos médium. Então vamos ter a mediunidade em algum grau, em algum nível, nós vamos ter a mediunidade. Mas aqueles que têm ela ostensivamente, que precisam educá-la, trabalhá-la, né? E de certo ponto até desenvolvê-la, esse daí tem uma carga maior e que precisa trabalhar, né? E que não é necessariamente na reunião mediúnica. A gente tem esse pensamento, né? Se eu tenho a mediunidade, eu tenho que estar na reunião mediúnica. Não. Se a mediunidade é para todo o espírito encarnado, e o que falar dos nossos irmãos de outras religiões? Eles vão ter que vir para o centro espírita trabalhar sua mediunidade? E aqueles que não têm religião vão ter que vir para o centro espírita também, só porque são médiums? Não é verdade? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona essa ferramenta de trabalho. Tá? E aqui, a mediunidade é instrumento da espiritualidade. Um instrumento que vai fazer essa intermediação entre o plano físico e o plano espiritual. Ferramenta essa que vai ligar os dois planos, fazendo com que indivíduos do plano espiritual e até encarnados também possam ser assistidos e atendidos. E isso falando-se de trabalho dentro da casa espírita. Tá? E aqui, para que a mediunidade seja produtiva e eficaz, é necessário que o médium enfrente suas dificuldades internas e promova uma mudança profunda, exigindo coragem, determinação e fé. Como Kardec fala sobre domar as nossas más inclinações, né? Isso para o médium precisa estar cada vez mais latente nas suas ações, precisa estar cada vez mais vivo no seu dia a dia. Domar essas más inclinações, educar essas dificuldades, vai fazer parte do dia a dia do médium, sabe? Então, essa mediunidade bem direcionada vai fazer com que ele realmente evolua, progrida, tenha êxito na sua encarnação. Porque quando nós estamos falando de encarnação, nós estamos falando do propósito dela. Qual é o propósito da encarnação? Evoluir moralmente, evoluir intelectualmente. Tudo que nós fizermos que não tiver este propósito é perda de tempo. Compreende? Então, tudo que a gente fizer, em tudo que a gente estiver inserido, que sejamos instrumentos do amor do Cristo. E para eu ser esse instrumento do amor do Cristo, eu tenho que estar 24 horas na casa espírita? Não é necessário. Eu venho aqui, aprendo como fazer, me reenergizo, tomo água fluidificada, tomo meu passe, mas a prática, a execução do que eu aprendo aqui é lá fora. Principalmente no núcleo social mais próximo de mim, a minha família. É lá que eu devo exemplificar realmente o Espiritismo, essa prática dessa doutrina, né? Porque o médium não entra na sala mediúnica e liga o botão da mediunidade. Ele está ligado o tempo todo, 24 horas. Esse botão da mediunidade está ligado. Entende? Entende porque é chamado para essa corrigenda? Né? Para que ele possa ter autoconhecimento, essa determinação. E aqui vem o autoconhecimento e o entendimento dos mecanismos mediúnicos e os estudos da doutrina espírita são fundamentais para evitar a influência de espíritos mal intencionados.
Estudo me ajude. Estudo. Agora há pouco estava falando com o Raimundo sobre isso. Estudo. Todo e qualquer grupo de estudo que a gente tiver inserido é importante para a gente. Aí falando da Revista Espírita de 1861, né? De abril, tiragem de abril. Kardec tem um texto imenso falando sobre isso, sobre a obrigação que o espírita tem. Mas o espiritismo não me obriga a nada, não é verdade? Quando você adentra a doutrina, quando você começa a se autoconhecer, a estudar, você vai ver que a doutrina espírita te impulsiona a algo. São duas coisas: estudar e exemplificar o que você estudou. É básico, né? Que aí a gente vai ver sobre o que o Espírito de Verdade traz, né? Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos é justamente isso, é estudar. E não só a doutrina, estudar tudo. Tudo que ele trouxer é elevação moral e elevação intelectual. Não é verdade? Então, o estudo vai proporcionar isso. E quando ele fala amai-vos e instruí-vos, o instruí-vos é para qualificar esse amor. É a qualificação desse amor, porque precisa ter uma qualificação desse amor. Precisa saber como amar e como direcionar esse amor. E às vezes ele fica seletivo, né? Mas Jesus nos ensinou o amor universal. E aí vem a mediunidade para que a gente entenda o que é realmente amor. Para que a gente pare de falar, eu vou para a mediunidade ajudar os irmãos menos favorecidos. O primeiro a ser ajudado é o médium. O primeiro a ser ajudado é o médium. Então ele não está indo ajudar ninguém, ele está indo se ajudar. Porque de 11 mensagens, de 10 mensagens que a gente recebe de espírito de luz, de espírito que não se afiniza com a luz dentro da reunião mediúnica, de 10, 11 é para a gente internalizar. Com os espíritos que não se afinizam com a luz, que sirva de exemplo para a gente. Eu não devo caminhar dessa forma, eu não devo fazer assim. E dos espíritos de luz que a gente internalize, né, a mensagem desse espírito e ponha em prática no nosso dia a dia, para que fique cada vez mais fácil a nossa caminhada como cristãos, como cidadãos, que a gente facilite realmente a nossa caminhada. E o movimento de estar envolvido no bem vai fazer justamente que esses irmãos mal intencionados não se aproximem da gente. Porque quem permite essa aproximação somos nós mesmos. Essa aproximação se dá pela via mental, pelo campo mental, onde nós abrimos e damos campo para que esses irmãos se conectem. E essa conexão é perniciosa, ela vai nos causar diversos problemas, fazendo com que a gente venha cometer deslizes, né? Saindo da conduta que devemos seguir. E aqui embaixo ele fala, as más tendências pessoais são grandes obstáculos para uma mediunidade saudável e responsável. Se nós evitamos essas más influenciações, fica muito mais fácil a gente domar as nossas mazelas. Fica mais fácil da gente domar e educar as nossas dificuldades, porque já é uma motivação a menos que a gente vai receber, né? Imagina o irmão já vai, não, faz, não vai dar problema nenhum, não, faz. A gente besta, né? Vai e cai, que é uma armadilha, na verdade, que a gente vai lá e cai. Parece que gosta de sofrer, na verdade. Parece que a gente gosta de sofrer, vai buscando isso para a gente. Mas é algo que muitas das vezes esses espíritos conhecem o nosso íntimo
Eles sabem das nossas paixões. Nossa mente é um livro aberto. Né? Não adianta a gente vestir as máscaras que a gente veste para estar no centro espírita, para cumprimentar o irmão e tal. Porque na hora que a gente estiver sozinho, né? A gente e a nossa consciência, essa máscara cai. E os espíritos sabem que momento é esse. Compreende? É neste momento aí que nós devemos cada vez mais estar conectados com Deus. Lembra que eu falei da perda de tempo? Tudo que não nos eleva é perda de tempo. Não é? Haja vista que o programa reencarnatório é evoluir. Ponto final. É evoluir. Então, se o que a gente faz não nos leva à evolução, a gente está perdendo tempo. Então, neste momento que a gente está perdendo tempo, estamos abertos a essas influenciações. Entende como é perigoso isso? E aí a gente vai ver o preparo do médium. Esse preparo do médium, até para a reunião mediúnica também, é algo que no dia da reunião mediúnica precisa ter um cuidado ainda maior. Né? Não que nos outros dias não tenham, mas na reunião mediúnica no dia tem que ter um cuidado maior. Porque vão haver aproximações de espíritos para já ir se afinizando com a energia do médium. Às vezes isso acontece com uma semana, 2 semanas de antecedência, que vai ali trabalhando a energia do médium, usando parte da energia dele para ir educando aquele irmão, apaziguando ele já vai tomando aquele choque anímico, né, ali com a energia do médium, para quando chegar na reunião mediúnica, ele poder se comunicar. Aí imagine, a espiritualidade teve 15 dias de preparação contigo, aí no dia da reunião mediúnica você olha assim, está chovendo, eu não vou não. Rapaz, está fazendo um frio retado, né? 22 graus. Um frio retado na Bahia. Isso aí é para matar o baiano. 22 graus? Misericórdia. 22 graus. Está um frio retado. Eu vou nada, não sair de casa não. Puxa, é edredom. A gente tira até edredom, mas com 22 graus a gente tira edredom do guarda-roupa. Então a espiritualidade teve 15 dias de preparo para conectar aquele irmão a você, que através daquele irmão vai ser atendido tantos outros, né, que isso acontece na reunião mediúnica, né, um é atendido, um faz a comunicação, mas vários da mesma linha, do mesmo campo vibratório dele, são atendidos por tabela. Olha que trabalho, aí a gente não vai. A espiritualidade faz o quê? Atrasa esse serviço. Entende? Mas aí outros são atendidos, porque vai ter um trabalhador lá, né? Mas o trabalho segue, porque eles não dependem única e exclusivamente da gente. Né? A gente ficar se sentindo o último biscoito do pacote, ou a Coca-Cola do deserto, a gente não pode estar se sentindo assim, não. É vaidade isso. Eu sou o médico principal da casa, né? Imagine. Né? E aqui ele fala: caridade, sintonia constante, estudo e meditação são essenciais para uma educação mediúnica bem sucedida. Viu o que ele está falando aqui? Educação mediúnica. Educação mediúnica bem sucedida, permitindo a abertura de canais de sensibilidade para energias positivas. Então, é um trabalho que o médium vai fazer ao longo da sua vida. Isso aqui não é só no dia, né? É ao longo da sua vida. Quanto mais desprendimento, trabalho, apoio e dedicação, mais equilibrado e eficaz será a mediunidade. E ela precisa ser eficaz. Ela precisa ser aquele instrumento. Né? E instrumento, entenda, instrumento mesmo, gente. O médico faz a cirurgia e ele precisa de vários instrumentos para fazer aquela cirurgia. Né? Quando termina a cirurgia, bem sucedida ou mal sucedida, a responsabilidade não foi nos instrumentos, foi do instrumento? Não, foi do médico. Né? A
A mesma coisa é a mediunidade. Mas, como todo bom instrumento, na sala cirúrgica, ele vai estar lá disponível, pronto para ser usado. O médium tem que se portar desta forma: disponível, pronto para ser usado pela espiritualidade, e entender que nada mais é do que um instrumento da espiritualidade. Nada mais é do que isso. Não se coloque em pedestal, não suba degraus de dizer que a minha mediunidade é melhor que a de fulano, a minha mediunidade é mais refinada do que a de ciclano. Não existe isso. Nós somos mais ou menos médium, cada um vai ter a sua em determinado nível, e esse nível vai dizer o quão comprometido aquele médium está. Então não é para ele baixar a cabeça realmente e dizer: rapaz, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para poder me corrigir, para poder aproveitar essa oportunidade de adiantamento, que a mediunidade ajuda no adiantamento, né, do espírito encarnado, sendo bem trabalhada, né, como a gente está falando aqui, ela ajuda no adiantamento desse processo, né, para que ele, em uma próxima encarnação, talvez não precise vir como médium, né? Uma mediunidade tão ostensiva. Aí ele, o indivíduo tem essa consciência, ele desperta: rapaz, eu não sou tão especial assim não, sabe? Porque imagine, tem um palestrante em São Paulo, André Sobreiro. Ele fala que é um amigo dele, né, que adentrou a doutrina espírita graças a ele apresentando, conversando, foi para a doutrina. Aí começou a estudar, e aí mediunidade, estudando mediunidade, tal. André, eu sou médium, eu queria ver o espírito. Ele: rapaz, se olha no espelho. Ele: não, assim não. Quero ver o espírito assim, eu quero ver o espírito dele. E aí ficou nessa: quero ver o espírito, quero ver o espírito. Disse que ele fez até oração para ver o espírito. Pois bem, a espiritualidade foi lá e ligou o botãozinho dele. Tome aí, você não quer ver esse? É porque a gente acha que só vai ver o espírito de luz, né? Os espíritos de luz, nossa, dando mensagem para a gente. A gente está nesse nível, gente. Os nossos olhos, que a gente vai na rua julgando tudo e todos, a gente está nesse nível de ver espírito de luz, né? Pois bem, a espiritualidade ligou o botão da mediunidade dele. Ele saiu doido, foi correndo para a casa de André. André acontece uma palestra: André, pelo amor de Deus, eu estou vendo o espírito, estou vendo tudo, meu Deus do céu. Ele: mas você não pediu, você pediu, mas eu não pensei que era assim, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Olha, então, gente, para a gente entender que a mediunidade não é uma coisa assim não, viu? Tem médiuns lá na casa espírita que eu trabalho que hoje está muito bem educada e tal, mas era uma mediunidade que pegava ela e jogava ela no chão, e ela ficava no meio da rua se debatendo. Quando chamava bastante atenção, o espiritual se afastava. Ela levantava, ó vergonha, assim, estava todo saía como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Pegou ela, jogou no chão, fez ela se debater lá, gritar, chamou bastante atenção, e depois saiu. Isso é uma coisa boa, é uma coisa para a pessoa ficar, né? Eu sou médium lá no Cetácio, sou médium. Está entendendo? É algo para que a gente possa estudar, trabalhar a nossa mediunidade, tá? E colocar ela a serviço da espiritualidade, a serviço de tal forma como um bisturi está pronto e apto para o médium trabalhar. Está desta forma para a espiritualidade. Porque o trabalho sempre vem. Né? E aqui a mediunidade no mundo atual.
No livro dos médiuns, Kardec vem trazer diversas formas de mediunidade, né? Uma delas que a gente vê muito pouco hoje é de efeito físico. Mas ainda tem, tá? Mas a de efeito físico é muito pouco. Tem outras mediunidades também que a gente foi vendo que ao longo do tempo ela foi se esvaindo por conta da necessidade. E aí você vê, Deus não faz nada sem uma real necessidade. Tem a necessidade de ter? Não, não tem, não. Vamos tirando aos poucos, diminuindo, tá? Se tudo que a gente vê no mundo aí, saindo da mediunidade, né? Tudo que a gente vê no mundo, tudo que a gente vê na nossa vida, se ainda existe, é porque tem uma necessidade. Deus é infinitamente justo e bom, e tudo que Ele faz tem algo de justo e bom de ser, independente, tá? A análise do que é bom ou o que é ruim é nossa, mas o que Ele faz é justo e bom, tá? Então aqui, atualmente a mediunidade de intuição está se tornando predominante, enquanto outras formas estão diminuindo. A intuição, e muitas das vezes a gente recebe e muito essa intuição, e aí a gente vai ver que Kardec, quando falava dos níveis, ele estava falando justamente da intuição, que ela é muito simples de ter, porque todos nós temos um anjo guardião, tá? Um espírito protetor, e esse espírito protetor vai se comunicar com a gente através da intuição, que não é pensamento meu, é pensamento de alguém. Quem é esse alguém? Compreende? Os processos mediúnicos estão evoluindo junto com a humanidade. Claro, tudo evolui, não é verdade? Porque a mediunidade vai ficar parada. Em algumas formas de mediunidade, como a de efeito físico, tornando-se rápido devido à menor necessidade e ao ceticismo atual. Compreende? Então não tem mais utilidade a ação. Em contraste, a mediunidade de intuição está se destacando, sendo considerada a mediunidade do futuro. Cada vez mais ela vai se desenvolver. Para desenvolvê-la é necessário o crescimento espiritual, moral e cultural, além de uma conexão profunda com a espiritualidade. Por ela ser uma poderosa ferramenta. Essa é a mediunidade. Ela é uma poderosa ferramenta. Nos dias atuais nós vamos ver diversas formas de mediunidade. Ainda tem a psicografia, né? E a gente vê vários livros sendo ainda psicografados. Tem outra mediunidade também que é a de... esqueci o nome dela, me perdoe. Mas é que o indivíduo ele adormece, é conduzido pelo Espírito até o local de aprendizado, e quando ele volta, ele escreve. Quem tinha ela era a Ivone do Amaral Ferreira. Não tem desdobramento. Desdobramento. Não é psicografia, não. A psicografia ele está ali, né? Recebe, às vezes é mecânica, às vezes é automática, né? E aí ele vai para escrever ali. Mas essa do desdobramento é muito interessante. Porque Ivone do Amaral Pereira mesmo, ela tinha um tão grande que ficava até em estado letárgico às vezes. Ficava em estado letárgico, estado de letargia. Se tocava, ela ficava frio, parecia um cadáver. Compreende? Então, muito além disso. Não sei se ainda tem, deve ter, mas não sei se ainda tem essa mediunidade em atividade. Né? É raro. Porque assim, o espírito, quando ele volta para o corpo, para poder passar as suas impressões para o papel, ele vai ter uma ação muito forte mental. Porque uma coisa é a gente em vigília, o que a gente está percebendo aqui. Outra coisa é como espírito. A mente expande de uma forma muito, muito maior do que essa caixinha pequena aqui. Sabe? Então, muito do que ele traz do plano espiritual é perdido. Por isso que tem vezes que a gente diz assim: eu não sonhei essa noite. O meu sonho foi cortado, né? A gente sonha picotado, não lembra com clareza. Porque a mente do espírito, a mente espiritual,
espiritual, ela é muito grande. O que está se apresentando aqui nesse corpo é um fragmento do que é o Espírito. É um fragmento que precisa ser trabalhado nessa encarnação. Mas o Espírito é muito maior do que isso que está se apresentando aqui, como nós. Compreende? O que nós somos é muito grande para se apresentar em um corpo que ele é perfeito, porém é limitado para o Espírito. E tem um porquê, tem um propósito para isso, né? Não é à toa. Então essa limitação, ele vai fracionar o que precisa ser trabalhado naquela encarnação, e aí ela é apresentada. Compreende? Então, são algumas mediunidades que foram sendo limitadas ou perdidas, né? Uma das coisas também é Manuel Douglas Home, que tinha o magnetismo, né, muito forte, e ele usava também, junto com o magnetismo, o de efeitos físicos. Ele levitava, ele trazia coisas para perto dele desde criança. Kardec estudou com ele, né? Pegou algumas informações dele, mas ele se ateve só ao processo ali dos efeitos. Ele não quis estudar a parte moral e ele ficou preso só aquilo ali. Ele, em um prédio em Paris, que tinha 3 andares, ele saiu por uma janela e entrou por outra, levitando. Hoje a gente não vê isso, né? Se a gente vê isso, olha o sexismo do planeta, né? Não, peraí, tem algum cabo amarrado nele aí. E o cara levitava mesmo, passava por dentro de anéis, né? Trazia coisas para perto dele, e usando essa mediunidade. E aí aqui, a mediunidade como ferramenta de transformação, e precisa ser, porque desde o início a gente está falando justamente dessa mudança, sabe? E de 10 palestrantes que vêm aqui, os 10 vão falar isso. Conhece-te a ti mesmo, reforma íntima. Porque se a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai ver que o convite é individual. O convite é para um olhar mais interno, para o eu. Quem é o eu? Né? Não é esse corpo aqui, o eu, o espírito. Eu sou espírito, eu estou encarnado, né? Eu tenho um corpo. E esse pensamento a gente precisa ter para que a gente possa adentrar. Aí está o autoconhecer-se. Porque muitas das vezes a gente pensa em conhecer as nossas mazelas, as nossas problemáticas, as nossas dificuldades. Mas precisamos conhecer também as nossas potencialidades. O que nós já adquirimos de bagagem. Compreende? Porque essa bagagem vai nos ajudar nessa transformação. Transformação moral, transformação intelectual, para nos elevarmos espiritualmente. Então essa transformação não se dá se eu não me conhecer. Se eu não saber em quais pontos eu perco meu tempo, em quais pontos eu estou evoluindo, eu estou buscando crescer, em quais pontos eu já pratico o que Jesus me ensinou, o que a doutrina trouxe para mim, né? Porque dentro dessa bagagem que a gente traz, tem sim ferramentas para que a gente possa extrair elas, mas eu preciso saber quais são, que ferramentas são essas, para eu poder trabalhar essa minha transformação, essa minha reforma íntima. Porque eu preciso fazer essa reforma, mudar, né? Mudar, é virar a chave realmente, deixar de fazer velhos hábitos esses que me dão prazer. Lógico que se não me desse prazer, eu não faria, não é verdade? Me dão prazer, mas não me faz evoluir. Eu preciso trocar por hábitos que vão me dar prazer também, mas que vão me fazer evoluir. Compreende?
Esse é o processo. E aí é que está uma das dificuldades da gente fazer a reforma íntima. É o abrir mão dessas paixões que nos impedem, que nos entravam, que faz com que a gente perca tempo. Tá? E aqui vem ferramenta poderosa de transformação espiritual e moral. A mediunidade exige do médium autoconhecimento. Olha o que a gente está falando. Autoconhecimento, humildade, nada de pedestal, humildade, estudo, prática da caridade, servindo não apenas para a comunicação com o mundo espiritual, tá? Mas também para o seu próprio crescimento. Ao se alinhar com os ensinamentos de Jesus e praticar a mediunidade com desprendimento e amor, o médium se transforma em intérprete, contribuindo para a evolução espiritual própria e da humanidade. Porque o médium nada mais é do que intérprete. Quando a gente para analisar, ele nada mais é do que intérprete. A mensagem está vindo, ele codifica ela e passa. E o que é que ele precisa fazer para poder trazer isso na íntegra? Não interferir. Não interferir. Eu lembro que minha mãe uma vez, ela dando a comunicação do espírito, né, que é o diretor espiritual da casa lá, outra mãe, que é Irmã Teresa. E a Irmã Teresa falou uma palavra que ela não sabia, que é incúria. A incúria dos vossos corações. Ela pegou, travou, aí falou só corações. Aí quando terminou, a coordenadora da mediúnica chamou ela. Teve uma palavra que ela foi falar e você deixou. Que foi? Uma incúria. Eu não sei que palavra é essa. Ela, vai estudar. Vai estudar. Entende o instruímos? Ela travou, ela não sabia, ela travou, não. Travou, olha. A irmã falando. Quando ela foi ver, incúria é a falta de fé. A falta de fé dentro dos seus corações. Aí ela pergunta, agora você sabe quem é incúria, não sabe? Não trave mais ela não, deixa ela falar. Viu? Então, aí está, estudo. Estudo, gente. Isso aí deve ter uns 20 anos, isso mais ou menos que aconteceu com minha mãe. Uns 20 anos ou mais, né? E aí, estudo. Prática da doutrina, né? Não estudar só a doutrina espírita, compreende? A gente conhecer outras coisas também. Tem um sobrinho meu que é fascinado pelo espaço, né? Ele vem conversar comigo, eu também sou. E aí eu estudo sobre a astrofísica e tal, essa questão, e aí eu converso com ele. Aí minha mãe fica assim, como você sabe dessas coisas? Você já gosta de estudar isso, né, rapaz? E ela é formada em museologia pela UF, minha mãe, né? Então, meu amigo, a parte de sociologia e história, com ela. A manja, sabe muito mesmo, é com ela. E aí ele gosta também de história, vai conversar com ela. E aí fica nessa troca. Então, estudo de tudo, gente. Tudo que for lhe trazer conhecimento, estude. Tire um tempinho, tenha curiosidade para conhecer outras religiões, como acontece em outras religiões, quais são os dogmas que tem lá nela, sabe? Para que quando vier esses dogmas para cá, a gente saiba, olha, isso não é espiritismo não. Compreende? Isso não é espiritismo não. Isso aí é outra religião, é outra coisa, menos espiritismo. Tá? E aí ele trazendo essa questão do alinhar-se, tá? Quando ele fala aqui, ó, ao se alinhar com os ensinamentos de Jesus, né? Essa prática da mediunidade, com desprendimento e amor, aí sim a gente vai virar esse instrumento que a espiritualidade vai usar, esse instrumento de trabalho. E aí a gente vai entender aqui, ó, a mediunidade com Jesus. A nossa mediunidade precisa ser com Jesus, ligado a Ele, com os ensinamentos dele, se perguntando o que é que ele faria nesse momento. E se a gente tiver uma dificuldade,
passou uma mensagem aqui de Kardec. Jesus, que palavra mágica. A gente usa pouco, né? A gente usa pouco. Quantas foram as vezes que a gente parou assim, está numa dificuldade, quer rezar, não consegue. Não é? Não consegue, não vem a palavra. Às vezes corta, a gente está fazendo a oração e corta. É só falar o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Sem parar. Sem parar. Jesus, Jesus, Jesus. E a gente vê que começa a se acalmar. Faça esse teste. Começa a se acalmar. Começa a se apaziguar. Por isso que Kardec falou, que palavra mágica. Jesus. Então a nossa mediunidade precisa ser com Ele. E aí vê o que Bezerra fala. Mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam aos seus tutelados. Então essa mediunidade com Cristo, nós vamos abrir justamente essa porta para este trabalho de amor. Trabalho este que na seara depende justamente da nossa parte fazer. E fazer bem feito. E o fazer bem feito é tudo isso que a gente está falando aqui. A prática do bem, a caridade, né? O amor ao próximo. E aí nós vamos ter, dentro do núcleo social da família, oportunidade de fazer esse bem inúmeras vezes, que nós não percamos essa oportunidade, porque é lá que estão os nossos maiores desafios. Compreende? Joana chama o lar de ambiente hostil. Por que será? Lá estão os nossos maiores desafios. Lá estão pessoas que sabem quem verdadeiramente nós somos, sem máscaras, sem sorrisinhos falsos. Eles conhecem, e nós conhecemos eles também. Compreende? Aí a Emmanuel chama de cadinho. Que coisa fofa, né? Quem sabe o que é cadinho aqui? O ferreiro usa o cadinho para tirar as impurezas do ferro. Então ele coloca o ferro ali, põe fogo embaixo, para que o ferro derreta, e dali ele retira as impurezas do ferro. A casa é um cadinho, o lar é um cadinho. E aí no fogo do amor, né, é retirada as impurezas de cada um. É assim que é o lar. A mediunidade com Jesus é uma prática que transcende um fenômeno mediúnico, né, em si, orientando-se pelos valores do Evangelho para promover o bem, o amor e a caridade. Quando exercida dessa forma, a mediunidade se torna uma luz que guia tanto o médium quanto aqueles que o cercam. Jesus fala, brilha a vossa luz, não é? Joana também repete isso, que você brilhe a vossa luz, que você possa brilhar a vossa luz. Aqui. Quanto mais a gente estiver imbuído no propósito do bem, nós vamos fazer brilhar a nossa luz. E como eu falei no início, não precisa estar na reunião mediúnica para isso. Você é médium em algum nível e é médium 24 horas por dia. Lázaro, eu sou médium ostensivo, mas mesmo assim eu não quero trabalhar na mediúnica. Trabalhe no bem. Use a sua mediunidade para caridade. Vá fazendo trabalhos de caridade. E caridade como Jesus entendia. Não só a caridade material, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Estudem isso. Estudem isso. Que desta forma você vai compreender na íntegra, na mais ampla acepção, o que é a caridade. Que não precisa de dinheiro, não precisa de posição social, não precisa de bens materiais para ser feito. Você pode ser benevolente, você pode ser indulgente. Lembra aquele olho que eu estava falando que julga tudo e a todos na rua? Pronto, seja indulgente, pare de julgar o outro e dê de coração o perdão.
A prática do perdão faz com que a gente se eleve moralmente. Que a gente solte os grilhões que nos prendem na evolução. E desta forma nós vamos ser essa luz brilhante que vai nos ajudar e ajudar outros tantos que estão à nossa volta. Né? Outros tantos que vão estar próximos da gente. Que aí é que está o ponto da gente ser espírita. Que a doutrina espírita é chamada de consolador prometido, né? O Pentateuco sozinho não vai consolar ninguém, ele parado ali. Quem vai ser o instrumento dessa consolação somos nós. Muitas das vezes sem dar uma palavra, só exemplificando. Sendo o exemplo, nós vamos ser o consolador na vida de alguma pessoa que vai se espelhar na gente, vai se inspirar na gente, porque os nossos sofrimentos não vão diminuir, eles vão continuar vindo. As dificuldades, né? Sofrer ou não vai depender da gente, entender eles ou não como um processo educativo vai depender da gente, através do estudo, através da abnegação. Nós vamos entender que aquilo ali é um processo de reenquadramento às leis divinas, assim como o processo da mediunidade no indivíduo é também reenquadramento às leis divinas. E é isso que Deus quer, que a gente seja reenquadrado para evoluir. Desafio do trabalho mediúnico. Trouxe alguns pontos aqui, tá? Que eu achei interessante para que a gente pudesse ver. Esses desafios vão estar ligados diretamente ao médium. É que tá, o médium deve trabalhar suas imperfeições pessoais, com orgulho e vaidade, para melhorar a qualidade das comunicações espirituais e evitar influências negativas. E ali está, orgulho e vaidade. Emmanuel fala que o orgulho e o egoísmo, né, é a chaga da humanidade, é a ferrugem na máquina da evolução. Então o orgulho, o egoísmo e as suas pulverizações, como a vaidade, impede justamente que a gente evolua, impede que a gente progrida em diversas áreas. Não é só na moral, são em diversas áreas. Afasta, né, as pessoas da gente, é excludente, compreende? Faz com que a gente se torne uma pessoa insuportável de estar próximo. Olha para isso, né? Chega a ser perverso até com o outro. Né? É essencial para o médium estudar constantemente a doutrina espírita e os mecanismos mediúnicos para discernir corretamente, principalmente ali, esse discernir corretamente e conduzir a atividade mediúnica de forma segura. O discernir ali é a mensagem. Né? Tem médium que deixa passar tudo. Palavrão, e não sei o que, tal. Não, amigo, calma. Nem tudo você fala. Segura. Isso não é consciente, né? Exato. Exatamente. Toda a comunicação dos espíritos, nada mais é consciente. Nós podemos interromper a comunicação e passar a mensagem para o espírito. Isso, exatamente. E filtrar. Filtrar. A principal filtragem. Porque se você é um intérprete, né, você vai estar traduzindo o que o Espírito está falando. Vamos dizer isso. A comunicação é incorporativa, é intuitiva. Exato. Ele vai adentrar no canal entre o Espírito e o corpo. Mente. Né? Aqui está o corpo, a gente se afasta um pouco do corpo, o Espírito entra nesse meio. Quem está controlando é a gente, não é o Espírito, não. Que ele quer levantar, não, ali, quietinho, com a mão na perna, só falando. Pode passar as impressões de dor, de sofrimento, que é necessário para ter esse choque anímico, mas só passa o que o médium quer. O corpo é seu, meu amigo, e acabou. Só passa o que o médium quer. E para isso,
Mediunidade educada. Estudo, sabe? Para discernir corretamente e conduzir as atividades mediúnicas de forma segura. A sua segurança, a segurança do seu corpo, a segurança daqueles que estão ali também. Compreende? Manter uma conexão elevada com espíritos superiores através da oração e meditação. Jesus mesmo falava isso, né? Orai e vigiai para se manter livre das tentações. Orar e vigiar constantemente. Tá? Tem uma irmã lá que ela fala: eu vou beber água agora, vou sair de casa, meu Deus, estou saindo, e vai. Volta para casa, obrigado, meu Deus, por me trazer de volta. Tudo isso é oração, gente. Coisa simples. E a gente pode fazer mentalmente. Olha que bacana. Ninguém precisa ouvir para não chamar a gente de teatro. Vai lá, o doido, falando sozinho. Porque eu mesmo, quando eu sou evangelizado na doutrina espírita, né, desde os 7 anos, mas fui, voltei, eu disse: não, agora eu parei aqui, é aqui e pronto, final. Aí eu passava pelo bar onde eu bebia, com os meus amigos: Divaldo Franco. Aí eu: opa, beleza. Né? Ah, Divaldo Franco, Chico Xavier, tá certo, isso aí. Queria eu, né? Valeu. E orando sempre. Você vai sair, você faz uma oração, você está tomando banho. Quantos e quantos irmãos não têm água para tomar banho? A gente faz uma oração. Isso tudo é conexão, isso tudo é reenergização, isso tudo é passe, autopasse, né? A gente está colocando a nossa mente em um estado de conexão com a espiritualidade superior, onde os irmãos que ainda têm alguns débitos com a gente para ser resolvido não conseguem atingir a gente com os seus pensamentos, com a sua energia. Tudo isso é blindagem, gente. Tá? O médium deve manter a humildade e evitar a vaidade. A gente falou isso aqui, né? Manter a humildade. Deixar de ser vaidoso. Nossa, que comunicação você deu. Nada disso. Não fez mais o seu papel. Quando termina a cirurgia, alguém vai lá parabenizar o bisturi? Né? Ninguém vai lá parabenizar o bisturi, não. Bisturi, olha, que corte você fez. Não vai. A mesma coisa é o médium, entende? O trabalho mediúnico pode ser emocionalmente desgastante. E aqui, meu amigo, se a gente estiver falando de desobsessão, é extremamente desgastante. Mas, naquela reunião, o médium precisa sair igual ou melhor do que ele entrou. Se você está na reunião mediúnica e ainda está sentindo um desconforto e tal, não estou bem não, viu gente? Para tudo, volta à oração, passe até você se reequilibrar. Passe em oração. Entende? Mas é emocionalmente desgastante. É por isso que precisa ter e manter o equilíbrio emocional ao longo de todos os dias. Olha como o processo é. Entende? Então o médium, ou ele se corrige ou ele se corrige. Não tem outra alternativa. Porque se ele não se corrigir, acabou para ele dentro da reunião mediúnica. Ele vai estar se complicando na reunião mediúnica. Ou ele se melhora, Desenvolvimento mediúnico é gradual e exige paciência e perseverança. Não adianta botar o carro na frente dos bois. Estude, pratique, se melhore, se eduque, que você vai desenvolvendo. Né? Eu chamaria até esse desenvolvimento aqui, que ele está mostrando realmente que a mediunidade ela vai se refinando, vai tomando outros campos, vai se expandindo mais na prática, né? Quando o espírito começa, o encarnado começa a se educar mais, né? Mas quando você educa ela, esse desenvolvimento acontece. É natural. Você começa a se educar. Quando você começa a fazer a prática mediúnica no dia a dia, que é com caridade, com amor, com a educação do orgulho e do egoísmo, tá? Você coloca essa mediunidade em prática e ela se desenvolve naturalmente.
O médium deve estar atento a espíritos enganadores e mistificadores. Né? Como ele vai estar atento a isso? Estudando. Estudando. Sem estudar, ele não consegue discernir, não. Entende? Usando discernimento e conhecimento doutrinário. Olha aí, conhecimento doutrinário. Ou estuda, ou você não vai conseguir saber quem é um enganador, quem é um mistificador. E aí a gente vê, né, acontecendo em diversas reuniões mediúnicas, atrocidade. Vem doutor Bezerra de Menezes, vem Chico Xavier falar, vem até o espírito de verdade da comunicação. Imagina, né? Com que propósito? Que tudo tem que ter um fim útil. Com que propósito? Está vindo lá Jesus da comunicação. Compreende? Sem estudo a gente não consegue isso. Tá? Discernir. Né? E perguntar também a ele: mas por que isso? Por que aquilo? O espírito de luz não se ofende com essas perguntas. Ele vai saber contorná-las e responder do jeito que um espírito que não se afiniza com a luz, um pseudo-sábio, um enganador. Esse daí não se revolta. Ele se revolta na hora que você pega ele pelo pé. Você não tem tanta luz assim, não. O trabalho mediúnico deve ser orientado pelo amor, pela caridade, com um médium focado no serviço desinteressado e altruísta, para ajudar e orientar os outros. E aqui o altruísmo, gente, é realmente estar de bem mesmo com a vida, sabe? De ter pensamentos bons mesmo, de chegar lá e principalmente o dialogador, falar com o irmão, por mais que ele esteja esbravejando, falar com amor com ele, ter amor para falar com ele, sabe? Ele está ali revoltado, mas essa revolta dele é dor, é sofrimento. Muitos vão chegar com empáfia, sabe? Com rompante, mas é desmontado quando nós começamos a dialogar com eles, com amor. Quando nós apresentamos Jesus para eles são desarmados naturalmente. E isso se dá justamente porque a gente precisa trabalhar na nossa mediunidade dessa forma. Dai de graça o que de graça recebeste. Quem aqui teve que pagar pela sua mediunidade? Pagou nada. A gente não pagou nem para a nossa reencarnação, né? Nem por esse corpo perfeito que nós temos. Então dai de graça o que de graça recebeste. Jesus fala lá, não é isso que ele fala? Antes aqui ele fala, né? Curar os leprosos, expulsar os demônios, dai de graça, o que de graça recebeste. É essa a mediunidade com Cristo. É esse instrumento de evolução que nós precisamos usar no nosso dia a dia. É esse instrumento que vai fazer com que a gente progrida moralmente. A mediunidade, praticada com amor, ela eleva o médium e todos aqueles que estão à sua volta. Muita paz. Vocês querem mais mediunidade? Estou vendo uma seta na cabeça de vocês, que vocês querem mais. Deixei dúvida, foi? Não. Você deixou o material farto para quem não se esgota hoje? Não dá para não, gente. Dá para ir do Não vai se esgotar este mês, que ainda nós vamos ouvir falar de mediunidade. Mas quero trazer uma notícia para vocês. Dia 28 de setembro, nós vamos ter o seminário da mediunidade, qualidade na prática mediúnica. E aí a gente vai ter isso e muito mais. Vamos conversar, bater papo acerca desse processo do mundo espiritual da mediunidade. Vamos nos encharcar em uma tarde de sábado. Vamos
entrar aqui às 14 horas, só sair 18 horas e olhe lá. Tá? Quem quiser ficar até meia-noite, já combinei com o pessoal que a gente fica. Problema do né? Então, nós agradecemos, amados, pelo material encharcado do amor de Jesus que Ele nos ofertado. A gente volta a lembrar. Vamos lá para o livro dos médicos, para as fontes que na verdade servem o livro dos médicos, para que a gente possa ir degustando essas matérias apresentadas. Então, Jesus Cristo te abençoe, te ilumine. E em outros momentos virar aqui de novo para nos dar esses toques de despertar a nossa individualidade. Amanhã às 9 horas da manhã nós teremos ação dos Espíritos sobre a matéria. É isso? Dia 20. O tema do dia 20. Então esse daí vai ficar para o dia 20, não é isso? Isso. Então você vai falar mediunidade e as manifestações visuais. Nosso companheiro Rodaí. Médio do futuro. O médio do futuro. Vamos convidar os médios fascistas para que possam nos conduzir ao passe individual. Nos lembrando dos princípios de Jesus. Buscais e achareis. Nesse momento nós buscamos a alegria do reino de Deus dentro de nós. Nos lembrando que o teu recurso, através dos benfeitores amigos, dos tarefeiros incansáveis desta casa, que nos acolheram desde cedo, neste momento, fazem a impulsão através dos médios passistas sobre nós, manipulando as energias, transformando para que possamos estar melhor, nos abastece com as energias santificadas, refazedoras e curativas, preenchendo a nossa alma, dando leveza ao nosso corpo, porque nos lembramos de Ti, Senhor, através dos mesmos. De mim sinto que saiu uma virtude. Somos nós, necessitados de Ti, que tocamos nas Suas vestes iluminadas, desfrutando uma mesga da vossa luz, a impactar em nossas almas sofridas, desorientadas, buscando o catinho do vosso colo. Esses bons espíritos, Senhor, em Teu nome,
Senhor, como nos sentimos alegres, raiando a felicidade. Quando experimentamos esse remédio curativo, quando experimentamos, Senhor, o néctar do vosso amor a invadir os nossos corações. Ó Mestre e amigo, permita que não percamos este elo de segurança e de libertação, e que assim possamos, na certeza de tigres vento, estarmos seguros, confiantes, cheios de esperança, dobrando a nossa fé nos processos de alimentação em nossas vidas. Abençoai-nos, Senhor, e permitir que retornemos à nossa farinha do dia a dia, aos nossos lares, envolvidos nesse magnetismo dulcificado, nessa luz esplendorosa que cai sobre nós neste momento, pela tua misericórdia e pelo amor inestimável do Criador da vida. Nós te agradecemos, Mestre. Agradecemos a esses Espíritos, a esses benfeitores, trabalhadores, que por piedade nos cercam, nos incentivando para que nos mantenha de pé, vencendo as provas e acreditando no futuro horizonte da prosperidade de Deus. É em teu nome, Senhor Jesus, buscando a tua paz, que colocamos um ponto final em nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Estão encerradas as nossas atividades. Muita paz e boa noite para